tudo bem? Hoje vamos aprofundar o estudo sobre as equações. Até aqui, trabalhamos com as equações de primeiro grau. Hoje, veremos as equações do segundo grau. Uma equação do segundo grau é uma equação da forma ax² mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero. Podemos classificar uma equação do segundo grau como completa ou incompleta. Observe, ax² mais bx mais c igual a zero. Essa é a forma completa da equação do segundo grau. As letras a, b e c são números reais e representam os coeficientes da equação. A é o coeficiente de x² e é sempre diferente de zero. B é o coeficiente de x e c é o termo independente. Resolver uma equação do segundo grau significa encontrar as raízes da equação, ou seja, encontrar os dois valores de x que satisfazem a equação. Na aula de hoje, vamos resolver a equação completa, utilizando a fórmula de Bhaskara e a técnica de soma e produto. Vale lembrar que também podemos encontrar as raízes de uma equação do segundo grau utilizando a fatoração. Você pode aprofundar esse estudo assistindo a aula sobre fatoração. Vamos começar pelo método de Bhaskara. Esse método algébrico consiste em encontrar as raízes de qualquer equação do segundo grau a partir de seus coeficientes. A fórmula de Bhaskara tem a seguinte forma. Veja, as raízes são determinadas pela expressão menos b mais ou menos raiz de b² menos 4 vezes a vezes c, tudo dividido por 2a. Note que a, b e c são os coeficientes da equação e os sinais de mais e de menos antes do radical indicam que teremos, na maioria das vezes, dois resultados diferentes. Para simplificar a expressão, o termo no interior da raiz é chamado de delta e temos duas expressões. X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E delta é igual a b² menos 4 vezes a vezes c. Dependendo dos valores de a, b e c, o cálculo do delta pode resultar em um valor positivo, negativo ou pode dar zero. Se delta for positivo, x terá dois valores reais e diferentes, devido aos sinais mais ou menos na fórmula. Se delta for negativo, x não terá raízes reais. E se delta for zero, teremos apenas um resultado para x e dizemos que as duas raízes são reais e iguais. Mas como utilizar a fórmula de Bhaskara para resolver uma equação do segundo grau? Vamos fazer um exemplo. Observe a equação. x² menos 3x mais 2 igual a zero. Os coeficientes são determinados pelos números que multiplicam a incógnita. A é igual a 1, que é o número que multiplica x². Já b é o número que multiplica x, que é o menos 3. Veja que a fórmula geral não tem o sinal negativo, e isso significa que o menos é do coeficiente b. Por fim, c vale 2, que é o termo independente. Para determinarmos as raízes da equação, precisamos encontrar o valor de delta e substituir na expressão que nos dará os valores de x que satisfazem essa equação. Vamos lá. O valor de delta é dado pelo coeficiente b elevado ao quadrado, ou seja, menos 3², somado ao produto entre menos 4 vezes 1, que é o coeficiente a, e 2, o coeficiente c. O resultado de delta é, então, 9 menos 8, que resulta em 1. Como o delta é positivo, encontraremos duas raízes reais e diferentes. Agora, vamos substituir o valor do delta em x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. X será, então, menos 3 mais ou menos raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Veja que há dois sinais negativos antes de 3. O primeiro é da expressão e o segundo menos é do coeficiente b. O resultado de menos
vezes menos 3 deve obedecer à regra de sinais da multiplicação de números inteiros. E menos vezes menos 3 é igual a mais 3. Mais ou menos o resultado da raiz de 1, que é 1. Tudo isso sobre 2 vezes 1, que resulta em 2. Temos, então, duas expressões para x. Veja por quê. A primeira expressão é determinada pelo sinal positivo antes do resultado da raiz e a segunda pelo sinal negativo. Isso nos dará dois valores de x que satisfazem a equação. Os valores de x são x1 igual a 3 mais 1 sobre 2 e x2, 3 menos 1 sobre 2. Resolvendo o primeiro valor de x, encontramos que mais 3 mais 1 sobre 2 é igual a 4 sobre 2. Como 4 dividido por 2 é 2, o valor de x1 é igual a 2. No segundo cálculo, temos que mais 3 menos 1 sobre 2 resulta em 2 sobre 2. Como 2 dividido por 2 é 1, a segunda raiz será 1. Dizemos então que x1 igual a 2 e x2 igual a 1 são as raízes da equação. Entenderam? Vamos agora utilizar os coeficientes da equação para encontrar as relações envolvendo soma e produto das raízes x1 e x2. Como fazer isso? Ao somarmos as expressões que definem a fórmula de Bhaskara para x1 e x2 e ao multiplicarmos essas mesmas expressões, encontramos as seguintes relações. O resultado para a soma é menos b sobre a e para o produto é c sobre a. Vamos utilizar a mesma equação do segundo grau que utilizamos para encontrar as raízes pela fórmula de Bhaskara. x2 menos 3x mais 2 igual a 0, com coeficientes a igual a 1, b igual a menos 3 e c igual a 2. Agora, substituímos os coeficientes nas expressões de soma e produto, definidas há pouco. Vamos começar pela soma. A soma é o resultado de b negativo, ou seja, menos vezes menos 3 dividido por a, que vale 1. Mais 3 dividido por 1 resulta em 3. Já o produto é calculado como c, que é 2 sobre 1, o valor de a. O produto será então 2. Temos agora que descobrir quais são as raízes da equação, se sabemos que a soma dessas raízes deve ser 3 e o produto entre elas deve resultar em 2. Ou seja, devemos encontrar dois valores que somados resultem em 3 e multiplicados entre si deem 2. Os dois valores que somados resultam em 3 e multiplicados dão 2 são os valores 1 e 2. Pois 1 mais 2 é igual a 3 e 1 vezes 2 é igual a 2. Através do método de soma e produto, encontramos as mesmas raízes calculadas pela fórmula de Bhaskara. Entenderam? Agora é só começar a determinar as raízes das equações do segundo grau e você pode escolher o método para fazer isso. Agora que sabemos encontrar as raízes de uma equação do segundo grau, vamos aprender a fatorar o trinômio do segundo grau. Seja o trinômio ax² mais bx mais c. A fatoração do trinômio do segundo grau é dada pela expressão a, que multiplica x menos x1 vezes x menos x2, onde x1 e x2 são as raízes da equação ax² mais bx mais c igual a 0. Vamos fatorar um trinômio. Veja o exemplo. x² menos 5x mais 6. A equação x² menos 5x mais 6 igual a 0 admite como raízes x1 igual a 2 e x2 igual a 3. Como o coeficiente a vale 1, o trinômio fatorado será o coeficiente a, que é 1 vezes x, menos a primeira raiz, que vale 2 vezes x, menos a outra raiz, que é 3. x² menos 5x mais 6 é igual a x menos 2 multiplicado por x menos 3. Bom, essa foi nossa aula sobre equações do segundo grau. Hoje ficamos por aqui, mas continuem estudando. Até o próximo encontro.